está em Efésios, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém, amados irmãos? Hoje vamos falar sobre oportunidades, né? O que estamos fazendo com as portas de oportunidade que Deus tem dado para nós, tem aberto para nós? O que estamos fechando ou estamos deixando Deus nos usar? Duas perguntas, né? O que estamos fazendo com as portas de oportunidade que Deus tem aberto para nós? Estamos deixando Deus nos usar ou estamos fechando esta porta? O que temos feito com essas portas de oportunidade? Amados irmãos, eu quero testemunhar aqui bem rapidinho sobre isso. Eu, de um tempo para cá, venho orando, pedindo a Deus, né, para Deus abrir portas de oportunidade. Orando, Senhor, abre portas de oportunidade para mim, para minha casa, para minha família. E sabe quais são essas portas de oportunidade que Deus está abrindo para mim, para minha vida? São portas para levar a palavra do Senhor. São portas para pregar a palavra do Senhor, para falar de Jesus. Amém? E o que a gente leu aqui em Efésios, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amados irmãos, os dias são maus. E daqui para frente vai só piorar, não vai ficar melhor não. Porque a vinda de Jesus está próxima e está se cumprindo o que está na Bíblia. E eu quero falar aqui sobre mais um testemunho, né? Testemunhei sobre a oração que eu estava orando, pedindo para Deus abrir portas de oportunidade. E desde então, Deus tem aberto portas de oportunidade para mim na igreja, para mim fora da igreja, para falar de Jesus, do amor de Jesus. Amém, amados irmãos? Então eu quero contar aqui que certa vez eu estava no hospital internada, minha filha estava internada, eu estava acompanhando ela. A gente estava num quarto bem grande, aconchegante, um quarto bem legal, sabe? E nesse dia, as enfermeiras decidiram fazer uma mudança. Transferir a gente do quarto C pro quarto A. Então, eu naquela situação fiquei triste, né? Fiquei reclamando, disse assim, mas eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Então, aquele momento me deixou triste, aquela mudança, né? Mas eu não sabia o que Deus estava preparando naquela mudança, do quarto, né? Do quarto C pro quarto A. Então, assim, amados irmãos, então eu fiquei indignada, falei, eu não quero sair daqui, eu fiquei reclamei para as enfermeiras que eu não queria mudar, mas não tem porquê, é necessária essa mudança e a gente vai fazer a mudança, você vai ser transferida pro quarto A. Então, assim, a gente mudou de quarto. Mudamos de leito, né? A maca foi a mesma, porque elas transferiram a maca, a neném na maca. Então, a gente mudou de quarto, né? Teve aquela mudança ali, eu tive que levar o meu criado mudo ali, que eu usava, eu tive que levar meu criado mudo, levaram a maca da Radassa, né? E só não a cama, né? A cama ficou lá e eu usei a que estava lá no quarto. Amados irmãos, chegando lá nesse quarto, depois da mudança, tudo, a doutora chegou, são 4 leitos em cada quarto. A doutora chegou naquele quarto para falar com uma moça que estava lá no primeiro leito, né? E eu fiquei olhando aquela situação lá da minha cama, né? Tinha a maca da minha filha e a cama do lado. Eu fiquei olhando aquela situação, ouvindo o que a doutora estava falando para ela. A doutora chegou com ela, falou com ela que o câncer tinha afetado o cérebro do filho dela, afetado o pulmão. E eu fiquei olhando, me imaginando naquela situação, amados. Olha o que Deus faz, presta atenção. Então, eu fiquei me imaginando naquela situação daquela mãe, recebendo aquela notícia do seu filho. Era um bebezinho, né? Ele tinha 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, na época. Então, a lágrima rolando no rosto dela, ela ouvindo o que a doutora estava falando e a lágrima rolando. A doutora saiu e foi atender outros pacientes. Eu, naquela oportunidade, me levantei da minha cama e fui lá com ela. Sem a conhecer, mas eu não conhecia ela. Era a primeira vez que eu estava vendo ela ali, né? Então, eu cheguei com ela e falei assim, posso te dar um abraço? Você quer um abraço? Aí ela só balançou a cabeça assim que sim. E eu abracei ela, amados. Ela se desabou nos meus braços. Começou a chorar, chorou. E eu falei assim pra ela assim, não chora, não fica desesperada. Você crê que Jesus cura? Jesus pode curar o seu filho de tudo isso que ele está passando? E a minha filha estava lá no leito, deitada, passando também, né, na luta contra o câncer. Mas Deus me usou naquele momento, abriu aquela porta de oportunidade para pregar a palavra. Deus me levou até aquele quarto, porque sabia que aquela mulher, naquele momento, ela ia precisar de um abraço, ia precisar de uma palavra amiga. Deus me levou até ela. Eu abracei ela e falei, Jesus pode curar. Jesus pode curar o seu filho. Tudo isso que você ouviu, Jesus pode curar. E ela falou, eu creio que Jesus pode curar. Eu falei pra ela assim, eu posso fazer uma oração por você, pelo seu filho? Ela falou, pode. Aí eu comecei a orar, repreender todo o mal, declarei a cura de Jesus sobre ele, pedi pra Jesus tirar toda a tristeza dela. Então, eu estava numa situação difícil, precisando de uma palavra, de um ombro amigo. Mas olha só o que Deus faz, amados. Me mudou de quarto para aquele outro quarto. Eu reclamei que não queria ir para lá, que eu não estava satisfeita em ir para lá, porque era o quarto mais apertado. Deus me tirou do meu conforto lá naquele outro quarto e me colocou lá, por causa de uma pessoa, amados, que ia precisar de um abraço, de um conselho, de uma palavra amiga. Depois eu entendi o porquê Deus tinha me colocado naquele quarto. Eu orei e falei, Senhor, me perdoa, Pai, porque eu não sabia. Mas agora eu entendo porque o Senhor me trouxe para cá, me perdoa por ter reclamado. E o Senhor pode me usar, Pai, o Senhor me usou. Eu estava precisando ouvir uma palavra de um abraço, mas o Senhor, mesmo eu estando quebrada, com o meu coração quebrado,
O Senhor me usou, me enviou para aquele quarto. E o Senhor me usou lá para abraçar aquela mulher e falar de ti. Falei, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor me curou também. Porque aquela palavra também serviu para mim. Amém? Então, amados irmãos, a palavra diz aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Glória a Deus, aleluia. O que temos feito com as portas que Jesus tem aberto? Temos fechado ou temos deixado Deus nos usar? O que temos feito? Temos agradado a Deus ou desagradado a Deus? Amados irmãos, Deus tem aberto portas de oportunidade para mim aqui na igreja. Sou grata, né? Sou grata porque Deus tem aberto portas de oportunidade aqui na igreja para mim, onde eu congrego. E eu sei que esse é o ministério para mim, que essa é a minha área, né? Pregar a palavra de Deus, anunciar a salvação. E eu tenho dito, Senhor, eis-me aqui. Quantas pessoas recebem a oportunidade para falar do amor de Deus, da graça que nos alcançou, e tem dito, não estou preparada, não estou pronto, não estou pronta. Quantas pessoas têm feito isso, falado isso? Por acaso, amados, Ele não é o mesmo Deus que foi com Isaías, do que Ele fez por Isaías? Por acaso Ele não é o mesmo Deus de Jeremias? Por acaso, amados irmãos, Ele não é o mesmo Deus que foi com Moisés? Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Amém? Aqui, olha o que Moisés fala. Moisés disse, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Amém, amados irmãos? É Deus que nos capacita, é Deus que nos envia, é Deus que nos enche do Espírito Santo. Amém? Eu quero ler aqui em Êxodo 31, que diz assim, olha, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei ao Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que execute tudo o que lhe ordenei. Amém. A palavra de Deus, amados, é a palavra de Deus que diz, eu enchi do Espírito Santo, eu capacitei, eu escolhi, eu chamei, eu que fiz a boca do homem, eu, diz o Senhor, glória a Deus. Então, amados irmãos, o que nós temos feito com as portas de oportunidade que Deus tem aberto para nós? Temos fechado esta porta ou temos deixado Deus nos usar? O que temos feito com essa porta de oportunidade? Reflita, pense e faça que nem Isaías disse. Isaías disse, na palavra de Deus, disse assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será tirado, será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia a mim, Senhor. Isaías reconheceu que ele era, um homem de lábios impuros, era um pecador. E Deus fez o quê? Deus o capacitou, Deus purificou seus lábios, Deus colocou a sua palavra nele. E ainda perguntou, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, Senhor. É Deus que te capacita, amado. É Deus que te escolheu. Foi Deus e foi Deus. Então aproveite cada porta de oportunidade que Deus tem aberto para você, amados irmãos. A palavra diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, glória a Deus. Deus capacita, é Ele que nos enche do Espírito Santo, amados. É Ele que nos enche do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, você está capacitado. Deus te deu autoridade e poder para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Você está capacitado pelo Espírito Santo para falar da palavra. Glória a Deus. Olha só o que diz em 2 Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a capacidade, com toda a paciência e doutrina. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero ler aqui em Colossenses, que diz assim, Colossenses capítulo 4, 3 e 5, que diz assim, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. O 5 diz assim, sejam sábios no procedimento para com o de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. O que foi que eu fiz lá naquele hospital, naquele quarto? Eu aproveitei ao máximo a oportunidade que Deus me deu para levar uma palavra amiga, para falar que Jesus cura, que Jesus, Ele é o dono do milagre. Deus me usou naquele quarto para abraçar aquela mulher, levar uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Mesmo eu estando precisada da palavra, do abraço, Deus me usou para curar outra pessoa.
Hoje o filho dela é uma bênção, vai entrar na manutenção já da quimioterapia, não tem mais a leucemia já está, a medula dele já está zerada, glória a Deus, eu louvo ao Senhor. Antes dele começar a quimioterapia, amado, sabe o que Deus fez? Deus já tinha zerado, já tinha curado ele, glória a Deus. Deus já tinha curado aquela criança, amados. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, antes dele começar. Mas como tem que cumprir o protocolo humano, tem que cumprir, né? Ele tinha que fazer a quimioterapia, mas já tinha zerado tudo, amado, tudo. Não tinha mais, a doença não estava mais no cérebro, não estava mais no pulmão, não. Deus já tinha zerado a medula dele antes de fazer a quimioterapia, para você ver como Deus é maravilhoso. Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e da forma que ele quer, estando você quebrado ou não, ele vai te usar. Seja que nem Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Amém, amados irmãos. Vamos orar agora agradecendo a Deus por essa palavra abençoada. Deus e Pai que está no céu, graças te dou por esta palavra abençoada. Pai Santo, abre portas de oportunidade, Senhor, para essas pessoas que precisam levar a Tua palavra, anunciar a Tua salvação, Senhor. Aqueles que não se sentem preparados, Jesus, prepara, Senhor. Fortalece, dê ânimo, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor já nos deu bom ânimo, o Senhor já nos deu capacidade, o Senhor já nos deu o Espírito Santo, Pai, que habita em nós, para pregar a Tua palavra, anunciar a Tua salvação. Que nós venhamos, Senhor, estar cheio do Teu Espírito Santo para pregar a Tua palavra, anunciar a Tua salvação, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, envia a nós, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia a nós, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço, e já te agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor, de estar falando do Teu amor, da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados irmãos. Deus abençoe a sua casa, a sua família, abrindo portas de oportunidades para você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica na paz de Deus.